Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. Estamos aqui com mais um programa que entra em sua casa hoje, após o Jornal da Tarde, para juntos analisarmos aquilo que marcou a última semana fora de portas e que, de forma direta ou indireta, acaba assim afetando a minha e a sua vida. E no Debate Internacional de hoje contamos mais uma vez com a volta de Matimilano depois de muito tempo e é com ele que começo a saudar. Matimilano, boa tarde. Boa tarde, Jackson, boa tarde para os espectadores. É bom estar de volta a casa. Espero que aproveitem o debate aqui. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Ngumane, boa tarde, como está? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o telespectador e dizer que estamos aqui para passarmos a revista o que aconteceu a nível internacional. Muito obrigado. Professor? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, colegas do painel. Boa tarde, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que está ocorrendo no mundo. Muito obrigado. Certo, saudações feitas, creio que estende-se também para esse lado de casa. E é tempo sim de começarmos a olhar aquilo que marcou esta semana, que temos a cimeira do G20, que esteve a decorrer em Bali, isso na Indonésia. Este encontro, esta cimeira, esta cúpula, serviu também para colocar frente a frente entre dois líderes, falamos sim do Xi Jinping da China e também Joe Biden dos Estados Unidos, enquanto decorrem os conflitos na Ucrânia e também as tensões por conta de Taiwan. Os dois líderes, reuniram-se esta semana com vários assuntos em destaque, mas a palavra-chave, aquilo que nós vamos analisar mesmo, é competição sim, conflito não, apresentado por Biden para Xi Jinping. Vou começar mesmo contigo, Matimilano. Que significou este encontro? Será que vai mudar alguma coisa ou foi mais apenas um encontro para trazer-nos discursos? Bom, na verdade, na minha opinião, nada irá mudar, porque os americanos já nos habituaram a um discurso que se difere daquilo que são as suas ações. Biden é um bom orador, apesar de estar com as faculdades cognitivas aí, quer dizer, um pouco falseadas, não é? Quer dizer, um pouco debilitadas, mas ele sempre soube falar bem e bonito. Tanto este losung de competição sim, não a guerra, por exemplo, quer dizer, percebe-se que não tem pernas para andar enquanto os americanos tiverem a posição que têm em relação a Taiwan. E mais ainda, que a questão, vamos lá, o poderio, a pujança económica, não é? E não só militar, que a China vem mostrando, irá obrigar os americanos a ter que repetir aquilo que de uma outra maneira, terão que repetir aquilo que está a acontecer na Ucrânia, não é? Neste momento, eu diria que temos que esperar para ver, mas a prática já nos mostra, a história já nos mostra que os americanos não são, digamos, consequentes em termos daquilo que é a sua palavra, não é? Quer dizer, eles não dizem uma coisa, mas fazem outra. A ver, veremos, como se diz, não é? Então, a ver, vamos recordar que o G7 reúne sim as sete maiores potências do mundo e foi mais um encontro que, se calhar, já tinha aquele... Aliás, já se queria ou já se pedia mesmo a ausência da Rússia neste encontro. No entanto, o que se notou também é a ausência do presidente, mas esteve lá o seu representante, o Sergei Lavrov. Dr. Ngumane, na mesma senda, queria-se muito que a Rússia não participasse. No entanto, Putin não foi, mas mandou lá representante. O que é que isto significa? O que eu posso dizer é que Putin, neste momento, está sendo mediatizado. Nesses encontros ordinários do grupo G20, que são as 20 maiores economias do mundo, nem sempre vai o próprio chefe de Estado. Né? Não é, a Rússia não é o primeiro país, mesmo agora não são todos os países que estão lá representados pelos chefes de Estado. Alguns são representados pelos primeiros ministros ou até ministros de Relações Exteriores. É o caso, por exemplo, do Brasil. Lula não vai estar lá por questões de agenda e mandou lá o seu representante. Agora,
a Rússia está representada, né, pelo ministro seria de Relações Exteriores, né, Negócios Estrangeiros. Diplomaticamente está bem representado. É claro que, se for a olhar para a agenda deste G20, não traz muita novidade. Aliás, tanto as agendas do G7, tanto do G20, de nós africanos, merecem alguma crítica, porque trata-se de economias muito avançadas, países muito abastados, e o que ultimamente percebe-se que é a falta de solidariedade, né? Falta de solidariedade. Agora, é claro que a presença do presidente russo podia talvez ditar um outro rumo em relação àquilo que é a aproximação da Rússia e Estados Unidos, como vimos o caso da aproximação dos Estados Unidos à China, e também da União Europeia, porque apesar de dentro do G20 estarem representados países europeus, a União Europeia também é representada ao seu alto nível, portanto pelo presidente do Conselho Europeu e pelo presidente da Comissão Europeia, os dois estão lá, e havíamos de ver qual é a perspectiva, talvez dali podia iniciar algum contato direto, né? Mas também eu acho que fez bem o presidente Putin não ir lá, porque como nós vimos, o país anfitrião convidou o presidente da Ucrânia, né? Não faz parte do G20 e foi lá convocado. Eu acho que neste momento de extremar de posições, provavelmente não fosse conveniente que se encontrassem numa agenda alheia daquilo que é a situação que está a decorrer neste momento na Ucrânia. Muito bem. Esteve aqui a fazer a observação deste convite que foi feito à Ucrânia participar deste G20, mesmo não fazendo parte. E também me sustenta isto, aliás, surge esta nota. O G20, provavelmente boa parte dos países estiveram unidos contra este conflito que está a acontecer na Ucrânia. No entanto, ficou no ar que ninguém quis atirar as culpas à Rússia. Professor? Sim, se calhar ainda começar a abordar sobre essa questão da ida da Vladimir Putin nessa Assembleia do G20. Putin, ele conhece muito bem do cenário que está a ocorrer, sobretudo no pensamento daqueles que fazem parte do G20, e acredito eu que ele também evitou o isolamento que poderia acontecer lá no G20, e não só também, sabe que apenas a China e a Índia têm estado a tomar uma posição, de certa maneira, a favor Portanto, é nesse contexto que nós podemos ver que acredito que Vladimir Putin tomou uma posição estratégica de não ter ido àquele evento, e com relação, portanto, à aproximação dos Estados Unidos à China, se nós pudermos analisar, depois das eleições que terminaram agora, as eleições intermédias dos Estados Unidos na Câmara dos Deputados e no Senado, tudo indica que Biden ele teve alguma lição. O tom de Biden depois dessas eleições está sendo diferente daquele que ele tinha anteriormente. A aproximação à China mostrou claramente que ele quer agora tentar apaziguar as posições que ele andou a tomar nos momentos anteriores. Essa razão que ele acabou abrindo aquela possibilidade da linha de comunicação com ele e a China e o Xi Jinping, assim como abriu a linha de comunicação com o governo americano. E também falaram, efetivamente, para poder tentar apaziguar aquele conflito de Taiwan, onde a Nancy Pelosi foi a primeira a iniciar aquela situação de conflito. Eu acho que Biden acabou de analisar aquele cenário, e daí ele agora está a tentar
amainar o cenário que criou. Mesmo agora, vamos ver nesse posicionamento que está a ocorrer com relação à Polónia, o pronunciamento dos americanos já não é aquele que anteriormente coisa, não é extremo. Significa isso que Biden ele teve algum ensinamento nas eleições que teve e agora está a tentar corrigir os erros que ele cometeu para poder chegar nas eleições de 2024 com um certo posicionamento, com uma certa vantagem de poder conseguir a reeleição como ele pretende. Então, no contexto de tudo isso, poderíamos falar. Obrigado. Então, ainda olhando para Biden, estamos a ver um Biden que não está, está mais preocupado com a sua reeleição e mudar a imagem que tem. Já tinha destacado que as eleições intercalares ou de meio de ano que acontecem nos Estados Unidos, em que os republicanos acabam a ter se destacando muito nesses últimos dias, se não estou a erro. Fechando um bocadinho o círculo, vou fechar um bocadinho aqui. Podemos esperar algum resultado presente em particular desta união ou esta espécie de união ou competição aberta sem conflitos de Biden e Xi Jinping? Comane. Bem, seria precipitado nós dizermos que esta relação Biden-Xi Jinping vai dar frutos imediatos e como nós esperamos, que é a paz a nível mundial. Porque se nós formos a ver, olha, nós estivemos, acho que aqui, a falar, ou noutros canais, a dizer que, olha, vai um presidente diplomata, portanto, com experiência acima de 30 e tal anos como senador, portanto, e vários cargos políticos que assumiu nos Estados Unidos. Mas nós acabamos percebendo que não, afinal de contas, tirando uma e outra política, Biden, em relação à China, tem, de facto, uma política, diria, agressiva, né? Diferentemente até do Obama, porque Obama, provavelmente, e Clinton tiveram políticas um pouco mais assertivas em relação à China, e mesmo em relação à própria Rússia, até falando do Trump, que provavelmente teve um pouco de mais a aproximação com a Rússia. Mas o Biden, portanto, parece que parte da agenda do Trump era a sua. Portanto, esta guerra comercial não amainou, houve um extremar de posições, ameaças de guerra, se nós formos a ver, desde que Biden é presidente, acho que é só há 2 anos, quantos exercícios militares no mar da China foram realizados, portanto, no mar do Japão, quantos exercícios militares com a formação desta nova organização, que dizemos provavelmente uma segunda NATO, que mete a Austrália. Tudo isto são políticas externas de Biden. São políticas que não são muito assertivas em relação àquilo que é a diplomacia. Diferentemente até do Trump, que mesmo em relação à Coreia do Norte já havia um espaço de conversação. Parece que o Biden é mais ameaçador, mais fechado, de poucas palavras, mas palavras que não abrem espaço para diálogo. A ver, vamos. É preciso que haja diálogo, de facto, porque tanto a América como a China, ninguém abre espaço do território. Aliás, é por isso que nós voltamos a falar. É que, estrategicamente, os americanos assinaram um acordo de defesa mútua entre Taiwan e Estados Unidos, e que foi modificado em 1979, mas mesmo assim é como se os Estados Unidos, ao serem atacados, Taiwan fosse defender os Estados Unidos e vice-versa. Mas nós sabemos que isso interessa mais aos americanos, esse acordo, para poder estar ali no nariz da China, controlar a China junto ao seu mar e todos os seus exercícios. Para não alugar muito, vou deixar para os meus colegas desenvolverem esse tema. Muito bem. Matimulani, sinto que tem uma opinião. Bom, na verdade, de 2 pontos. Na verdade, o primeiro ponto seria mesmo a questão da China e dos americanos. Quer dizer, a ser verdade, a ser genuína esta posição americana, penso eu que possa estar ligada ao facto daquilo que, quer dizer, que é o corolário, que são os resultados do Congresso do Partido Comunista, onde assistimos à queda do lobby, dos lobistas norte-americanos. Portanto, os americanos já se veem sem
quer dizer, se vê na posição de falar um pouco, quer dizer, com um pouco mais de respeito, não dizemos, em posição de força, não é? Porque já não tem lá os seus, os que olhavam para os seus interesses dentro do Partido Comunista. Portanto, pode ser uma tentativa de fazer um reset, não é, deste processo, não é? Mas como eu disse, ainda só o tempo dirá, colocará isso à prova. Agora, outro ponto que gostaria de trazer um pouco de volta, a questão do G20 e em relação à ida ou à não ida do Vladimir Putin lá para a Cimeira. O Goman disse anteriormente que, olha, que não é a primeira vez, não é a primeira vez que um líder não se faz presente, e deu exemplos concretos, claros, mas e a narrativa que o professor teria dito também, a questão do isolamento da Rússia. Isto tem-se propagado muito, a questão do isolamento da Rússia. Mas isto parece que é uma narrativa, porque de facto, no terreno, a Rússia não está isolada. Quer dizer, não é possível isolar uma Rússia. Quer dizer, se o Ocidente isola a Rússia, se a Rússia não tem acesso ao Ocidente e vice-versa, não significa que o mundo inteiro, a outra parte do mundo, não faça o mesmo. É só olhar para aquilo que são as trocas comerciais com o resto do mundo, desde que começou a operação especial. Não é? Portanto, e mais ainda, é que um dos pontos do comuniqué final do G20 é que, e ficou lá, o documento dos 20, que há vários pontos de vista sobre o conflito ucraniano. Sim. E ninguém disse, não foi unânime em dizer que todos condenam a Rússia ou condenam. Não, porque há vários. Foi isso, ficou no ar. Exatamente, há vários pontos de vista em relação àquele conflito. E se for olhar para aquilo que são os encontros que o Lavrov teve em Bali, quer dizer, não há como falar do isolamento da Rússia. Quer dizer, há pouco tempo, as grandes cimeiras, a ASEAN, não é? A cimeira de Xangai, a organização de Xangai, quer dizer, há uma série de eventos que acontecem e que a Rússia está lá. E se olhar geograficamente, olhar para o território russo, simplesmente olhar para, quer dizer, já dá para perceber que não é possível isolar aquele país. E mais ainda, é um país que detém o grosso daquilo que são os recursos básicos do mundo inteiro. Então, isolar a Rússia significa também, quer dizer, colocar um tiro no próprio pé, que é o que está a fazer o Ocidente. Portanto, é bom que tentamos olhar para essa questão do isolamento. A gente só vai repetindo aquilo que o Ocidente vai lançando, não é? Mas na verdade a prática não é essa. Aliás, falando ainda da Rússia, a Rússia diz, sim, Kherson é território russo. No entanto, tivemos semana passada, já no sábado mesmo, celebrações e até discursos de Volodymyr Zelensky dizendo que sim, está reconquistada o Kherson, e até temos aqui relatos de cortes de água, eletricidade naquela zona. A pergunta que surge, Matheus Melania, estamos a ter discursos inversos aqui. Vemos as imagens que documentaram isso, ucranianos comemorando Exato. a tomada de Kherson. No entanto, Kherson já foi anexada à Rússia. É assim, mais um ponto daquilo que é guerra de informação e tudo mais. Os ucranianos não tomaram Kherson, ou Kherson, né? Como é que é a coisa? É russo, é Kherson. Os ucranianos tomaram a cidade de Kherson, sim, que equivale a 30%. 70% de Kherson continua com os russos. Só que se vem dizendo que os russos entregaram Kherson, saíram de Kherson. Não. Eles entregaram a cidade de Kherson. Mas, repito, 70% de Kherson continua com os russos. E agora, outra discussão é por que os russos saíram de lá. Não é? Táticas e estrategicamente, o comando russo achou que fosse coisa e que fosse necessário, e já agora estamos a ver os resultados desta saída, porque parte de territórios de Donetsk, que desde que começou a operação especial, os russos não conseguiam avançar, não conseguiam libertar, porque não tinham pessoal suficiente em quantidade e qualidade para levar a cabo a libertação. E só desde que se entregou Kherson, a cidade de Kherson, pelo menos 5, digamos, localidades de Donetsk, que desde que começou a operação nunca tinham sido tomadas, já foram tomadas. Portanto,
e pode fazer uma leitura muito interessante, é que os ucranianos são obrigados a manter um contingente na cidade de Kherson, que não está ativo, não pode nem atacar, porque pelo rio, né? Como sabemos, o rio que é a barreira natural, digamos assim, e também não tem como retirá-los para outros pontos do teatro de guerra. Enquanto que os russos estão em condições de reforçar, como disse há pouco tempo, reforçar, por exemplo, a frente de Donetsk. Portanto, é um processo, quer dizer, ainda veremos, diz-se ainda que isto está a acontecer porque há conversações, digamos, nos bastidores que estão a ser levadas a cabo, mas eu creio que seja muito, quer dizer, prematuro para falar disso, porque há uma compreensão exata, muito clara, sobre quando que a Rússia poder se assentar à mesa com a Ucrânia. Que pelo menos tem que ter estas 4 regiões, ou pelo menos as 2 de Lugansk e Donetsk, pelo menos elas, devem estar totalmente liberadas. Quer dizer, as fronteiras administrativas de Donetsk terão que estar a 100% a comando, no controle da Rússia. Porque se qualquer conversão acontece agora e a guerra termina com esta parte do território ainda do lado ucraniano, na Rússia será percebido como uma derrota. Quer dizer, é uma guerra, quer dizer, uma vitória muito, digamos, como é que se diz? Uma vitória muito que deixa a desejar, por assim dizer, não é? Quer dizer, então, é por isso que eu digo que não há aqui, ainda é cedo para falar-se de negociações, apesar de haver essa pressão, ou ainda se espera que as negociações então terão que deixar, então se assumirmos deixar que a Rússia vença, não é, tome os territórios que são agora parte do seu país, não é? Quer dizer, pela Constituição russa. Portanto, neste momento, sobre Kherson, sobre a frente de combate, exatamente. Agora, temos em dezembro, janeiro, quer dizer, temos aqui as forças mobilizadas que estão a terminar a sua formação, que irão engrossar as fileiras na frente de combate, e isso irá mudar muita coisa. Isso irá mudar muita coisa. Então, teremos que esperar para ver qual é o resultado da ação militar russa lá no terreno. Muito bem, vou continuar com o mesmo assunto para o Dr. Cumane. Estamos a ter aqui, o Matumulano fez-nos perceber que tomar uma cidade não é tomar uma província, uma região por completo. Eu volto nesta mesma questão. Estamos a ter discursos contrários aqui. Estamos a ter os ucranianos dizendo, olha, nós tomamos, quer-se estar de volta, combatemos, e por acaso as imagens que o Ocidente foi recebendo, como estava a ilustrar, dão-nos isso. No entanto, pode ser que seja diferente. Bem, o que eu aqui posso dizer é que, pelo que pude acompanhar, as tropas russas obedeceram a um comando de retirada de Kherson. Não foi, parece-me que não foi um resultado de um combate vitorioso por lado das tropas ucranianas. Sem dúvida. Mas é preciso que a gente perceba o seguinte, os estrategas de guerra têm este tipo de situações, de avanços e recuos. Fazem parte da estratégia de guerra. Uma das coisas que eu noto no último tempo, tenho às vezes acompanhado aquilo que indivíduos com patências militares, infelizmente só acompanho do lado ocidental, porque não entendo russo, para poder acompanhar bem do lado russo o que é que tem se relatado. É que uma das dificuldades que existe dentro da Ucrânia é que tem um rio quase que o divide por meio, quer dizer, divide o território ucraniano em dobro. Não sei pronunciar, não sei se é Dnepr, talvez. Dnepr. Esse rio parte praticamente da Bielorrússia, não? Da Bielorrússia até ao Mar Negro. E tem muitas pontes. Pelo que estava a pesquisar, tem acima de 40 pontes. E quando os ucranianos perceberam que o avanço russo era terrestre, a sua estratégia final foi sabotar, portanto, pontes. Sabotar meios de abastecimento aos militares. Nós vimos quando destruiu-se aquela ponte de Zaporizhia. Portanto, acabou criando algum embaraço em que provavelmente a estratégia russa foi de estamos no inverno rigoroso a entrar para o seu auge, é preferível retirar e avançar com guerra aérea.
Só que também a guerra aérea, é aquilo que costumo dizer, é uma guerra que tem que ser breve. Não pode ser uma guerra contínua porque é extremamente caro. Mesmo em grandes economias não se aguentam, né? Nós vimos o Hitler, teve muito tempo para se preparar para fazer a guerra aérea, mas teve sucesso por quê? Porque na altura os outros não estavam preparados com defesas antiaéreas. É por isso que nós vimos depois da Segunda Guerra Mundial, o que mais se fabricou na América, na Rússia, são defesas antiaéreas. Hoje em dia, você dispara 90 mísseis, se calhar só 12 é que tem sucesso. 70 e tal são abatidos. Então, é uma guerra cara, de facto, para a Rússia, e é preciso repensar nisto. Pode ser uma estratégia de guerra, é aquilo que eu acho, que é recuar para atacar, mas de outra forma. Ou também, às vezes, trocar o efetivo. A rodagem do efetivo é necessária, porque os novos entram com nova perspectiva, com nova força, e é por isso que estou a dizer que não estou aqui a ver uma vitória, no entanto, de vitória. Vitória, para mim, quero ver uma frente de combate, troca de fogo e o outro a fugir. Aí vou dizer que sim, aqui houve vitória. Agora, outra questão também é que o Zelensky parece que não está preocupado agora em avançar para Donbass. Está preocupado em avançar para a Crimeia. Então, se voltar para a Crimeia, essa é uma grande provocação. É aqui onde vamos ver agora aquilo que é o equilíbrio de forças. Porque se a Rússia, de facto, se for atacado na Crimeia e mostrar algum fracasso, aqui poderá isto elevar muito a moral do Ocidente, porque, voltamos a dizer, se a Rússia estivesse a lutar com a Ucrânia teria sido dizimada já em fevereiro, não, março, foi abril. Em maio a Ucrânia foi derrotada. Mas a Rússia não está a lutar com a Ucrânia. Sim, claro. E a Rússia cometeu um pequeno erro porque não avaliou esta animosidade do Ocidente. O que o Ocidente queria? O Ocidente, na verdade, o que queria era testar a força russa no máximo. E o Ocidente é a maioria. Portanto, os Ocidente é a maioria. 55 países. Portanto, e os mais ricos do planeta. Portanto, com as maiores reservas do planeta. Portanto, é uma Rússia que está aqui, de facto, nesta encruzilhada. Vamos ver nos próximos dias qual é a nova estratégia. Está certo. Eu vou chamar o professor agora para também vermos este assunto. Professor, volto também a apresentar o mesmo bolo que é o discurso apresentado pelos ucranianos e a posição também de Kiev, de Moscou ou da Rússia perante a mesma situação, a guerra. Não, sim, aquela guerra, nós hoje podemos estar a falar de Ucrânia, Rússia. Na verdade, a Rússia está a enfrentar a OTAN, a Rússia está a enfrentar a Europa, a Rússia está a enfrentar o Ocidente. Temos aqui, efetivamente, uma comparação de forças que, em última análise, podemos dizer que a Rússia é que está a ganhar a guerra, tendo em conta o inimigo que está a enfrentar. A pujança do inimigo. E depois vejamos só que o recuo da Rússia a Kherson está a dar lugar a intensos combates no Donbass. Sim. E já está a abrir diferentes caminhos para a entrada, para a ocupação total de Donbass. Obviamente, pode ser uma estratégia que a Rússia tomou com vista a garantir com que, enquanto eles têm um ponto e estejam avançando no outro, porque um dos primeiros objetivos da Rússia foi efetivamente pegar desde Kherson até a Donbass, que ligasse a Crimeia. Então, esse foi o primeiro objetivo. Mas, nos últimos dias, está-se a perceber que a Rússia já deve ter outras intenções. Não é só aquele corredor de Kherson a Donbass. Provavelmente, isso vai acontecer. O que está a acontecer aqui é poder substituir o governo da Ucrânia. Pelos ataques que está neste momento a proceder em todo o território ucraniano, já mostra que os objetivos da Rússia não se limitam apenas àquela região que anteriormente ele colocou como sendo o desejo de poder proteger os russos naquela zona. Como que se muda, na minha análise, esse objetivo?
é através dessa última estratégia que a Ucrânia tem vindo a tomar. Aquela questão da ponte que liga a Rússia a Crimeia, aquilo criou uma raiva forte por parte de Putin e dentre várias outras provocações que tem estado a dar a partir do Ocidente. Então, a Rússia cada vez mais está a compreender que tem o inimigo muito próximo de si e que a qualquer momento ele, caso se deixe, acabará, portanto, tendo uma porta de entrada à Rússia. Por outro lado, o Ocidente também, ele não quer abrir a mão, porque acredita de que se a Rússia consegue poder vencer a guerra na Ucrânia, provavelmente outro país da Europa poderá sofrer o mesmo cenário. Essa é a razão, a existência desse braço de ferro em que quase toda a Europa, embora não esteja está a aderir às sanções à Rússia, não é? Todo o Ocidente está nessa situação de aderir às sanções à Rússia, mesmo estando a sofrer a crise energética que está-se a fazer sentir na Europa toda e no Ocidente, tal. Mas eles continuam ainda a criar situações de poder dar sanções à Rússia. Está a criar problemas o gás, que eles nesse momento têm que buscar dos Estados Unidos muito mais caro em relação àquele que está a ter na Rússia. A crise dos alimentos, igualmente. Mas mesmo assim, eles continuam a poder tentar isolar a Rússia. Mas o resultado disso que temos dito sempre aqui terá que haver mudança de liderança de uma das partes, para que essa outra parte ela tome iniciativa de recuo para que essa guerra termine. Caso isso não acontecer, essa guerra vai ser bastante prolongada, como aquela que estamos a assistir hoje na Síria, não é? Como aquela que estávamos a assistir no Afeganistão, não é? Quem acabou terminando com aquele cenário do Afeganistão foi o Joe Biden, que quando chega, então muda da política, acabou tirando os soldados americanos para ali. Então, há necessidade aqui de haver algum movimento em algum desses países para que haja mudança de regime e a mudança de regime vai efetivamente criar condições para que este cenário possa mudar. Por via das armas, próprios Estados Unidos ainda ontem estava a reconhecer isso, de olha, é improvável que a Ucrânia ela possa vencer militarmente essa guerra. Então eles já perceberam isso, que é muito difícil isso acontecer. Então terá que haver aqui uma ruptura de um desses países para que se estabeleça a paz nessa guerra da Ucrânia. Rússia. Matheus Molano, por favor. Na verdade, eu vou pegar a deixa do professor aqui. Na verdade, é mesmo isso. É que, de facto, há aqui uma posição muito cínica que se percebe do lado ocidental. É que eles sabem que o apoio militar que estão a dar à Ucrânia não é suficiente para derrotar a Rússia. Nunca foi. No entanto, continuam a colocar lá esse equipamento. E é aqui onde vem a grande tragédia russa, na verdade. Porque aquilo é uma guerra fraterna, quer dizer, entre irmãos, não é? Então, quer dizer, estão a morrer ucranianos e russos, e isso dá no mesmo para o Ocidente. A conta é aquela, quer dizer, é o povo eslavo que tem que perecer. Portanto, eles vão metendo as armas, eles vão usando a Ucrânia como um polígono de teste de novo armamento, como disse o Njugomano, o teste da capacidade russa, não é? A Ucrânia é mais uma máquina de lavar dinheiro, não é? Quer dizer, que é a indústria militar americana que está a ganhar bilhões, trilhões de dólares, né, com aquele conflito, não é? E com consequências potenciais nefastas à própria Europa, porque parte dessas armas irão aparecer, já estão a aparecer em países europeus, não é? No mercado negro, e o terrorismo não desapareceu também. Poderão usar essas armas para cometer atos terroristas na própria Europa, com os mesmos rockets antiaéreos que podem ser usados contra aviões civis. Portanto, este é que é o cenário malvado que os americanos, que o Ocidente traçou para a Ucrânia, porque estão um pouco se lixando para a Ucrânia. Eles não querem saber da Ucrânia. O próprio comportamento do presidente ucraniano sustenta isso. Aquele marioneta. Aquele que é chamado presidente ucraniano é o título que ele tem.
mas de facto, quer dizer, para quem entende daquilo que são os interesses do seu país, que nem se devia chegar àquela situação, porque as condições da Rússia foram claras desde sempre. Aliás, começou-se com o acordo de Minsk. Hoje fala-se muito sobre o termo da guerra, que a Rússia começou com o conflito sem mais nem menos. Mas o conflito, quer dizer, teve mediadores. Há o acordo de Minsk, que é o documento internacional, reconhecido por todos, aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, que, como sabemos, a maioria até é ocidental. Então, se aprovou-se aquilo, tinha que ser implementado. Não se implementou. Portanto, queria-se que se chegasse a este ponto, porque o objetivo era mesmo este, procurar estafar a Rússia. Agora, em termos, o que disse o Ngomane aqui, em termos do caráter muito oneroso de uma guerra aérea, sim, é oneroso, mas neste momento, e isto tem confirmação do lado ocidental, que os mísseis que a Rússia está a usar são mísseis de ponta. E os alvos no território ucraniano estão a ser atacados, quer dizer, praticamente a 100%. Por quê? E esses alvos, aqui tem-se dito, traz-se cá fora como alvos civis, sim, são civis e militares ao mesmo tempo. Porque a questão o que é a infraestrutura energética é usada tanto por civis como por militares. E a Rússia foi obrigada a usar essa tática para poder compensar o tipo de ajuda militar que a Ucrânia está a ter do lado ocidental. Porque até então, até o recrudescer do apoio, digamos, do bélico ocidental, com os novos, com HIMARS, os mísseis HIMARS, né? E os 777 e por aí fora. Quer dizer, a Rússia não atacava a infraestrutura, digamos, energética, civil, aquela muito crítica lá dentro. Porque tinha meios convencionais para tal. Mas quando isto começa a acontecer, percebe que é preciso debilitar o poder de guerra, quer dizer, através do interior. Então, quando começa a atacar a infraestrutura energética, a logística e por aí fora. Quer dizer, isso para ver se, do outro lado, começa agora. E mais uma vez, parece que é o cinismo, porque hoje, quando Kiev fica sem energia, ou Lvov e outra cidade qualquer, quer dizer, já se fala disso, mas Donetsk e Lugansk, durante 8 anos, estiveram naquela situação. Inverno, com ou sem o inverno, sempre tiveram aquela situação, bombardeamentos diários e mortes. E mesmo assim, repito que os disparos, os mísseis russos, atingem os seus alvos. E quando aparece, e até há pouco tempo, o mayor de Kiev, o Klitschko, apareceu. Quer dizer, ele indiretamente acabou admitindo que são os antiaéreos ucranianos que arrebentam com os edifícios habitacionais. Porque ele apresentou um material de uma bomba, que ele queria que fosse uma bomba russa, que caiu sobre um edifício habitacional, mas todos aqueles detalhes daquela bomba são detalhes de um míssil antiaéreo ucraniano, que tem uma história de falhas muito, muito antiga. Não é? Os mísseis antiaéreos ucranianos não conseguem chegar, muitos deles, aos alvos russos. Por quê? Porque são obsoletos, por um lado. Por outro lado, a fraca qualidade de preparação dos homens que operam esses mísseis. E um dos exemplos é esse que vimos agora, com a questão da Polónia, com o míssil ucraniano que foi parar a Polónia, onde vimos ainda mais uma vez confirmação geral, global, de que que ator é o Zelensky, ao afirmar claramente que aquele míssil era russo, quando os próprios aliados dele apareceram com provas de que aquele míssil era ucraniano. Portanto, quer dizer, agora a pergunta que coloco é: quantas outras mentiras o Zelensky apareceu a dizer, a contar em tela, não é? Nos holofotes globais, do género. E neste momento ele acaba de abrir uma cova para si, porque todos os críticos da posição, digamos, nobre de Zelensky, entre aspas, nobre, né? Vão começar a colocar este episódio como um exemplo da falsidade de Zelensky. Muito bem. Já tinha segurado o assunto, então, e dele que nos vamos tratar. O presidente norte-americano apareceu também a dizer que não é um míssil russo que atingiu a Polónia nesta semana. No entanto, Zelensky contra-atacou e disse não. O míssil só pode ser russo. Ainda pediu a presença de investigadores ucranianos para a veracidade deste assunto. Dr. Ngomane, estamos mais uma vez... Eu vou talvez tomar um bocadinho das palavras do Matimulani. Estamos a ver mais uma vez o Zelensky agindo como ator, porque estamos a ter
os aliados diretos, praticamente o maior deles é os Estados Unidos mesmo. E estamos a ter quem dá a cara pelos Estados Unidos a dizer que, olha, isto não tem dedo russo, tem dedo ucraniano. No entanto, ele volta até a refutar aquele que, se calhar, é o seu maior fornecedor de material bélico. Bem, Zelensky sabe muito bem que este míssil não foi russo. Primeiro, estive a ver a zona onde caiu, tanto a 10 km da fronteira da Ucrânia com a Polônia, né, mais a leste. Se foi disparado da Rússia, quero acreditar que, não calculei a distância, mas quero calcular que este míssil provavelmente tenha feito mais de 500 km. Então já não é míssil de curto alcance, esse é um míssil de médio alcance. E não estou muito certo que a Rússia está a usar esse tipo de mísseis naquela guerra. Outra questão é, já foi identificado o míssil, é S-300, de fabrico da União Soviética. E é antiaéreo, não é de ataque. Antiaéreo, portanto, ele foi disparado para interceptar outros mísseis e destruí-los. Mas pode falhar e onde cai provoca a destruição, que acabou matando essas duas pessoas na tal caminhoneta, como se diz. Agora, o que posso dizer quando nós dissemos que o Zelensky é de facto um ator, é que ele sabe que se ficasse provado que este míssil foi lançado intencionalmente pela Rússia com o objetivo de atacar diretamente a Polônia, seria necessário primeiro ativarem o artigo 4º do protocolo da OTAN, o artigo 4º e terminaria no artigo fatal, que é o 5º, né? O 4º é uma reunião de concertação de ideias em que a parte interessada convoca as outras e diz, olha, fui atacado desta e daquela forma, e todos concordam que sim, este membro da NATO foi atacado, e podiam acionar o artigo 5º, que é atacou a todos e vamos todos defender o nosso membro. Então, isto iria trazer um outro ator, que é a NATO, que é um ator coletivo para esta guerra. Esta seria uma esperança do Zelensky, né? Porque ele neste momento não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. Se esta hipótese fosse levada a cabo, para ele, mesmo que fosse uma questão de acionarem o artigo 4º, para ele seria uma questão de persuasão, porque colocavam a Rússia na situação de ter que se preparar para uma eventual confrontação já com um bloco que não está interessado em confrontá-lo neste momento. Se calhar seria o anúncio de uma terceira guerra mundial. Sim, seria uma questão muito... É claro, é por isso que os chineses, aliás, os americanos, foram um pouco cautelosos, porque eles sabem a consequência de chegar a conclusões precipitadas, porque também a NATO não está interessada em enfrentar a Rússia. Recorda porque no início, o que está a acontecer é que o Zelensky é apoiado por tropas, diria, proxy, né? Dentro da União Europeia e de outros estados, mas não um apoio direto. Sim. Por quê? Porque os países da União Europeia têm medo confronto direto. Sim, tem medo de confronto direto com a Rússia, e também ouviram as palavras do presidente russo, que prometeu que qualquer provocação, qualquer ataque direto de outros países em bloco da União Europeia poderiam ver consequências jamais vistas nos últimos séculos. Então, isto ficou nas consciências dos países do Ocidente. Então, não querem arriscar para chegar a esse extremo. É por isso que aquele posicionamento. Agora, daqui para frente, vamos ver o que acontece. Mas também numa luta pode acontecer que um míssil despenha-se e caia no território alheio, né? Então, estamos a abrir espaço para uma... sem intenção. Estamos a abrir espaço aqui para um eventual acidente. Sim, sem intenção. É por isso que essas investigações, mesmo que fosse um míssil russo, não quer dizer que o artigo 4º seria acionado. Aliás, desde a criação da NATO, só foi acionado uma vez o artigo 5º, que foi depois do acontecimento de 11 de setembro, ataque
terrorista. É por isso que nós vimos a NATO a ir para o Afeganistão lutar ao lado dos americanos, porque acionaram este artigo 5º. Foi uma vez e sempre evita-se acionar-se este artigo. Muito bem. Ainda na mesma senda, professor, o que estamos a perceber aqui, desculpa, estamos a ter um míssil que supostamente, ou já se provou até que não é russo, apesar da Ucrânia continuar a negar. No entanto, podemos abrir esta possibilidade de ser sim um acidente, mesmo que Zelensky continue negando. Mas, olhando para aquilo que são as normas da OTAN, não poderia ser, talvez, por hipótese, uma armadilha de quem não tem nada a perder, para ver se busca mais um país ou busca a OTAN para ajudar. Vamos destacar também que a Polónia foi um dos países que mais recebeu imigrantes fugindo da Ucrânia. Como acabei de dizer anteriormente, que neste momento Biden tem uma nova roupagem depois das eleições intermédias nos Estados Unidos da América. Ele está a aparecer com um outro posicionamento, não tão agressivo como ocorreu anteriormente. Ele aprendeu muito, teve uma lição das eleições que ocorreram e, por conseguinte, ele está à procura de todas as formas para poder tentar lavar a roupa dele. Porque se fosse naquele período, a reação dele era sempre espontânea, sem poder analisar muitas das vezes aquilo que poderia acontecer. Mas desta vez, como podemos ver, logo que se anunciou aquele cenário, houve pânico quase em todos os países, mas os Estados Unidos, eles colocaram em frente a investigação. Antes de se posicionar, eles disseram que iam fazer uma investigação. Estavam aí 3 hipóteses que estavam em causa. Ou houve um acidente por parte da Rússia, lançou um míssil e acabou, portanto, indo para outro ponto. Ou, por outro lado, foi a própria Ucrânia que lançou o míssil para aquele país como forma de poder querer ganhar apoio dos outros países, ou mesmo a tal defesa da própria Ucrânia interceptando o míssil, portanto, da Rússia. Depois da pesquisa, embora não conclusivo, percebeu-se que tratou-se de mísseis da defesa antiaérea da Ucrânia que, na tentativa de poder se defender, acabou, portanto, caindo naquele território. No entanto, em face dessa narrativa, diz que, mesmo assim, a Rússia é culpada. Então, por quê? Porque a Ucrânia ela tem o direito de poder se defender e, nesse ato de poder tentar se defender, acabou criando aquele cenário. Quer dizer, a Rússia está sendo, neste momento, a probabilidade de poder culpar a Rússia de uma forma indireta, apesar do míssil que caiu lá não seja, portanto, da Rússia. E, professor? Então, o que está a acontecer aqui é que Zelensky ele está à procura a todo custo para poder buscar o envolvimento da OTAN, dos Estados Unidos, em geral, que está a liderar isso, para poder entrar naquele conflito. E tudo isso quando ele estava. Isso pode estar a acontecer aqui, até pode ser uma forma intencional, que a Ucrânia lançou aquele míssil para a Polônia como forma de conseguir tais apoios. Não é? Veja só, por exemplo, ele disse que não, nós vamos ter que investigar, vamos ver a origem do míssil, mas ele sabe muito bem que tem mísseis ali que estão lá na Ucrânia, na era da União Soviética. Uhum. Então, quando ele diz isso, de que vamos poder pesquisar o míssil para ver qual é a origem, qual é o fabrico, tudo isso é uma artimanha para poder chegar lá, ver que aquele míssil de fabrico russo, depois dizer que é a Rússia que lançou. Mas essa estratégia de Volodymyr Zelensky falhou. E eu acredito que não é dessa vez que ele vai conseguir isto. A única questão que o Volodymyr Zelensky ele deve fazer, ele deve começar a perceber agora de que aqueles que estão a apoiar, paulatinamente estão a regredir. Vimos o chanceler alemão
a visitar a China, vimos o Macron a começar a falar das negociações, agora estamos a ver Estados Unidos também a poder tirar a hipótese da Ucrânia poder ganhar militarmente naquela guerra. Então, aqui há um cenário que Vladimir Zelensky ele deve começar a pensar nas negociações. Eu não sei como que o Zelensky ele pensa em poder voltar à normalidade o país que está sendo dia após dia devastado. Eu não consigo perceber até que medida em que Zelensky ele ama aquele país, vendo o país a ser destruído daquele jeito e ele continuar ainda a requerer pela força das armas para resolver aquele conflito. Há alguma coisa que não está bem com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Yeah. Muito bem. Professor, de facto, não é alguma coisa, tudo não está bem com aquele senhor. Aquele senhor é o homem da cocaína e da heroína. Tanto, para os que conhecem os traços, não é, comportamentais dos consumidores destas drogas, sabem do que falo. Mas assim, primeiro dizer que a falácia de conversações, não é, o palavreado dos líderes, agora do Macron, como disse o professor, e tudo mais, sobre conversações, não passa disso. É uma forma, porque eles estão a ser criticados já há muito tempo, que estão todos eles belicistas. E ninguém aparece a dar primazia à diplomacia. Portanto, é por isso que de repente todos começaram a falar de conversações. Mas estamos a falar de pressões internas, porque são nações que, as duas que destacou, em particular a França e a Alemanha, sim, estão a ter greves internas. Então são obrigados a falar de conversações. Mas o que mostra, que a prática é outra. É que a retórica de armar a Ucrânia continua a vir desses países também. Portanto, não há aqui espaço para nenhum. É por isso que nem a Rússia ouve de bons ouvidos a questão de conversões, porque sabe que não há matéria para tal. Quer dizer, dia após dia são aprovados pacotes e pacotes de armamento para a Rússia. E cá nos holofotes vêm a falar de conversões, do tipo, estão a sensibilizar a Ucrânia, a Zelensky, para que se sente à mesa. Não é verdade, isso não irá acontecer num futuro imediato. O primeiro passo que pode dar o indício, digamos, desta vontade é mesmo parar ou diminuir o armamento da Ucrânia. Caso contrário, não passa de coisa. Agora, em termos quando se fala de investigações, quando se trata de ataques com mísseis e tudo mais, na verdade é mesmo para a opinião pública global, que é mesmo como se seja tirar poeira ou fazer fumaça para o pessoal não ver nada, porque existem dados telemétricos muito claros. Os americanos têm no território ucraniano, no território aéreo, o espaço aéreo ucraniano e internacional, o Global Hawk, que é um drone praticamente de 24 horas por dia, que está lá a fazer a leitura de todo e cada míssil que é lançado. Portanto, os americanos têm essa informação na hora. Eles têm isso. Então, o Biden, quando aparece a falar sobre a investigação e tudo mais, como é a mesma coisa que aconteceu quando, por exemplo, se abateu o Boeing da Malásia, o MH17, ou 17, acho que é isso, que, segundo os dados telemétricos russos, foi um erro do antiaéreo, mais uma vez, ucraniano, o Bukem, que a Rússia não tem já no seu arsenal. Enfim, falou-se de investigação cujo culpado já se sabia, que era a Rússia, e nessa investigação a Rússia nunca teve espaço para participar. Portanto, neste momento que falamos aqui, desde que começou a operação especial, vários ataques aéreos ucranianos se perpetuaram, digamos, no território romeno, por exemplo. Também essas falhas todas, esses erros todos. Só que nunca houve esta mediatização da falha. Então, aqui, de facto, é quando se abre a tal hipótese de que o Zelensky possa ter querido, por exemplo, usar este como pretexto para um maior envolvimento da NATO neste conflito. Aliás, há um prólogo, quer dizer, que ele lançou digamos, no seu discurso ao G20, que trouxe, e o Lavrov fez menção disso, ele trouxe, quer dizer, o dia como se diz,
na Normândia, né? Um dia em que os aliados aterraram, digamos, na Normândia, como um dia de reviravolta na história da Segunda Guerra Mundial. O dia D. E ele estava a fazer, quer dizer, disse isso mesmo, quer dizer, a tentar passar a mensagem à NATO para que se faça presente fisicamente na Ucrânia. E logo a seguir temos este incidente com o míssil. Portanto, há aqui uma jogada, de facto se percebe que a Ucrânia quis fazer, mas dados este elemento que dizem uma coisa. Agora, há um outro ponto que é o artigo 5, que eu gostaria de trazer aqui muito à mesa. Muitos especialistas, o Oman também, quando falam do artigo 5, isso é uma questão de acionar e vão todos lá contra a coisa. Não. Aquele documento foi escrito por americanos. E o artigo 5, para quem for a ler com cautela, há de perceber que para que todos os membros entrem na guerra, quer dizer, não é uma questão automática. Lá há muito palavreado jurídico que significa, traduzido num português simples, significa que, ainda assim, cada membro tem o direito de tomar a decisão se participa ou não neste conflito. O que está a fazer é mediatizar o artigo 5 como um artigo, quer dizer, de aplicação automática, mas, juridicamente, os americanos salvaguardaram isto. Porquê? Porque é muito provável que apareça um aventurista como o Zelensky, que pode criar uma situação em que a América teria que se fazer a guerra sem matéria suficiente para tal. Portanto, muita cautela. O artigo 5 ainda não é automático. Ali tem muita água, por assim dizer, água jurídica, que faz com que cada país, ainda assim, possa decidir se participa ou não na guerra contra o país agressor da coisa. Muito bem, muito obrigado, senhores. Vamos tocar aquele que se calhar é o nosso último tema hoje. Vamos falar agora das eleições que decorreram no último 30 de outubro, o último domingo de outubro, assim se diz, em que Lula saiu o vencedor das eleições. No entanto, os bolsonaristas ou os a favores do atual presidente brasileiro saíram às ruas no dia da independência deste país, ou dia que celebra a independência, para fazer mais manifestações, ou seja, mais manifestações contra as eleições, e falam de uma possível fraude, mesmo com vários estudos provando o contrário. E por detrás disso, quem aparece posicionando-se contra até essas ações todas, essas manifestações e até esse pedir como é que se diz, do exército que tome o poder, a força, contra é o mesmo Bolsonaro. Eu vou mesmo contigo, Dr. Nkomane, que análise faz deste comportamento dos brasileiros? Bem, nós tentamos debruçar depois, sobretudo, do dia 30 de outubro. Desculpa. Nós tentamos debruçar depois do dia 30 de outubro, depois das eleições. Aliás, a contagem lá é rápida. O que nós vimos é que o Bolsonaro, no segundo turno, deu uma guerra muito forte, né? No primeiro turno, perdia quase por 5%, 4,tal%, conforme as previsões. Mas já no segundo turno, que achávamos que o Lula ia pegar os votos dos outros concorrentes que o apoiaram, né? Desde Simone Tebet e tantos outros, isso não aconteceu. Portanto, acabamos vendo aquilo que foi o empate técnico, porque a diferença foi tão mínima, enquanto um tinha 50, alguma coisa, o outro tinha 49, qualquer coisa. E isto acabou deixando mais frustrados os apoiantes do Bolsonaro, porque perceberam que perderam por números muito pequenos. Então, é normal, indivíduos progressistas, nós sabemos como é que são, nós olhamos também o que aconteceu nas eleições de Trump, que os seus apoiantes fervorosos, jovens, achavam que não, essas eleições deviam ser revistas com esperança de que provavelmente o seu candidato podia ganhar. Mas o que posso dizer é que o que interessa neste momento é prevermos o que é que vai acontecer daqui para o futuro. É por isso que nós estamos a ver que o Lula está a tentar fazer
um governo quase que de unidade nacional, se for a ver, né? Tanto assim Montabet já está lá dentro do governo dele, e está a pegar outros membros de outros partidos, o MDB, o MSDB, portanto, mesmo pode vir a nos surpreender a pegar o membro do PL. Aliás, nós temos que perceber que Bolsonaro não é tão enraizado em partidos políticos. Se for a recordar, depois de ser eleito, né, 2 anos depois ficou apartidário. E já trocou várias vezes de partidos. Parece um candidato mais popular, mais unitário do que contradição partidária. Então Lula está a querer tomar esta prerrogativa para tentar criar um governo de unidade nacional. Isso tudo mostra-nos que Lula não vai ter uma governação fácil. Há de haver mais exigências por ambos os lados, porque o Brasil está dividido em 2 correntes. Uma que é aquela que quer serviços sociais, que é o Nordeste, é a Bahia, que neste momento diria que é o bastião do PT, né? Tanto governadores são todos do PT, e ganhou com muita força. Tanto a Amazônia, que nas eleições de 2018 votaram no Bolsonaro, agora votaram nos 2 turnos em Lula, haverá muita cobrança. Agora, já nas zonas das cidades, o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, sobretudo, né, o Distrito Federal, haverá muita resistência ao Lula, porque lá onde estão os jovens, os camionistas que acham que com a abertura de novas frentes econômicas no Amazonas podiam ganhar mais trabalho, haveria um boom, sobretudo nos transportes. Não é por acaso que nós vemos que maior parte dos manifestantes são transportadores que teriam muito trabalho na Amazônia. O que vai acontecer é que vamos ver um Lula a fazer comícios, a ser vaiado, a fazer comícios, a acontecer aquilo que aconteceu com Collor de Mello no passado. Então é preciso que Lula procure equilibrar as vontades destas 2 alas, e nós vimos neste COP27 que Lula é contra, é mais ambientalista desta vez que ele volta do que nunca. E volta ainda com promessas de equilibrar socialmente aquelas desigualdades, e que vai ter muitas dificuldades porque o contexto econômico atual é tão diferente daquele em que ele esteve quando governou o Brasil. O tempo já nos deixa, mas gostava de fazer uma espécie de provocação para o professor e também para o Mati Mulane. Temos uma situação que aconteceu esta semana. O presidente sul-africano será notificado, ou aliás, volta a ser julgado ou a ser avaliado o caso dele relacionado a quantias avultadas encontradas em sua residência, em que o Parlamento sul-africano está a investigar. Em 1 minuto para cada, por favor, gostava que fizesse uma análise da postura do Parlamento Judicial sul-africano. Vou começar com o professor. Olha, nós estamos num cenário em que se procura sempre poder desestabilizar os governos, sobretudo os governos da periferia. E sempre procurou-se os deslizes dos governantes para poder promover impeachment, promover descontentamento entre os líderes e os liderados. Esperemos que esse cenário, portanto, tenha o seu termo final e para se encontrar estratégia de desenvolvimento e de crescimento dos nossos países. Estamos cansados, o povo está cansado de estar sempre por detrás dos processos que são levantados e que muitos deles, por detrás, têm outros interesses, têm interesses obscuros que não beneficiam de alguma forma a própria população. Então, são estratégias que devem ser descortinados pela população e pelos líderes mundiais, sobretudo daqueles que são dos países da periferia, para poder não desviar o foco de poder melhorar a qualidade de vida das populações. Mati Mulane, se formos a recordar, Jacob Zuma não teve uma situação igual, mas também se envolveu em escândalos que até hoje
o colocam em situações de veras complicadas. Estamos a ter aqui Cirilo Ramaphosa meio que também no mesmo cenário. Vamos saber como é que isto termina no próximo dia 6. Que análise faz? Um jogo de cintura, como eu teria dito, que a África do Sul, na verdade, é uma corporação, não é um país. É uma corporação que está nas mãos do Ocidente e eles têm sempre digamos, pontos de ação, né? Pontos de manipulação. Quando precisam, quando se tem que se desestabilizar, é sempre olhar para o que vem aí. Não é o simples o facto agora da corrupção, do dinheiro encontrado, mas o que está por detrás disso, como disse o professor, que são agendas obscuras, não é? E se pegarmos aquilo que é a posição da África do Sul globalmente, até em termos daquilo que é o conflito na Ucrânia, pode-se colocar também isto na balança. O posicionamento que não é muito claro, condenatório, não é? E pode levar à criação desta instabilidade. O facto da África do Sul fazer parte dos BRICS, que é do Sul, não é? Global também. Desejar fazer parte dos G20 também. E do G20. Tanto é uma forma de desestabilizar o país como do ponto de vista como potência global, como também internamente naquilo que é o TPC básico, não é? Que acontece na África do Sul. Quer dizer, a África do Sul nunca terá o espaço para crescer livremente como se espera, porque a África do Sul está tomada por total pelas corporações e elas são ocidentais. Portanto, terá que haver aqui o meu credo é esse, terá que haver aqui uma revolução muito séria para que isso aconteça. Eu também creio muito pouco que isso seja possível. Está tudo bem fechado. Muito bem. Últimas considerações, Dr. Ngumate, por favor. Bem, o que devo dizer é o seguinte, o Cyril Ramaphosa, por acaso, é um dos presidentes, diria, para mim, com menos escândalos de corrupção que sejam conhecidos. É isso. Sim. O que acontece aqui é que ele teve aquele escândalo da campanha, né? Daquele grande grupo de fornecedor de bens ao Estado, o dito Bosasa, né? Que foi desfeito. É que dizia-se que patrocinou as eleições dele através do filho com doação de 500 milhões de rand. Esse foi o primeiro escândalo considerado na sua governação, quer dizer, durante a campanha até a sua vitória. Agora o segundo é este Palavala, a sua fazenda rural do Limpopo, e que encontraram foram roubados em cash $5 milhões, depois houve uma comissão paralela de investigação usando meios de Estado e tudo mais. Agora, a questão aqui é que tanto o processo Bosasa como este, havia aquela questão de quem tem legitimidade de convocar o presidente em exercício para interrogá-lo. Então, aquela que era chamada Public Protector, que era Bossesu Mukweban, ele é que notificou o presidente no processo Bosasa e que o presidente disse que não tinha legitimidade. Mas como o ANC está dividido, porque são guerras de alas dentro do ANC, viram quando caiu o secretário-geral do ANC e subiu a Jesse Duarte, essa que depois faleceu e agora foi substituída. Há alas, né? A ala Zuma, portanto, vai forçando esta luta. É por isso que o processo passou para o Parlamento, né? Que disse que não é o Public Protector, né? Mas sim é o Parlamento sul-africano. Mas isto aqui é um processo que está a ser formado, por quê? Porque daqui a pouco vai se discutir a presidência do ANC, sabe? Daqui a bocado tem que se discutir Então, esta é uma batata que está sendo cozida por uma parte da ala do ANC, porque todo presidente que sobe no poder, né? Pela tradição do ANC, achávamos que o próximo presidente a subir seria o vice atual, o Didi Mabuza, David Dabeto Mabuza. Mas o Didi Mabuza também já algumas batatas estão sendo fervidas de alguns crimes que cometeu quando era prêmio de Mpumalanga. E estamos a andar nesses ciclos. Os presidentes sul-africanos não conseguem chegar ao termo de seu mandato. Desde o Thabo Mbeki não chegou ao seu mandato, teve, portanto, moção de censura pelos membros do próprio ANC, teve que deixar para o Jacob Zuma. Jacob Zuma não chegou ao poder, este levantou-se vários processos de escândalo, que é agora que a Comissão Zondo entregou o relatório final e que há de ir a julgamento também, acredito. E agora é o presidente sul-africano, é o Ramaphosa, que achamos que tem
menos escândalo em relação aos outros e que vai ao Parlamento. Mas eu acho que o desfecho não vai ser tão negativo como nós podemos pensar. São mesmo procedimentos de uma democracia madura como a sul-africana, mas é um processo que vai minar muito a sua recandidatura para presidente do ANC e poder, por aí, concorrer às próximas eleições da África do Sul. Está certo? Vai só um minuto, só para poder dizer, olha, todo esse cenário tem em vista de poder retirar a ANC do poder. Vão inventando mesmo a existência de falhas, aquela que vai existir, mas na verdade é sempre o discurso, é a narrativa do Ocidente de querer tirar, portanto, os partidos de libertação nacional do poder e alimentar a tal alternância política. Vão inventando sempre essas histórias. É triste que um país esteja a enfrentar esse cenário, mas vamos também analisar nesse cenário. Nós temos, a África deve começar a entrar no sentido de poder preocupar-se mais na agenda do desenvolvimento e crescimento econômico e muitas vezes não estar a ouvir aquilo que são as mentiras do Ocidente. As mentiras que têm a ver com a destruturação do nosso continente para eles continuarem a pilhar as nossas riquezas. Chamarem sempre os nossos líderes corruptos e eles nunca são corruptos. Os líderes deles não são corruptos. Os corruptos são africanos. Por quê? Por isso mesmo é que Robert Mugabe andou a questionar aquele Tribunal Internacional de Haia, não é? Então, nós temos que estar atentos a essas situações. Começam a cavar a vida dos dirigentes, porque você tem isto, tem aquilo, não sei lá. E eles, o que tem no corpo? Por que não aparece também a situação deles? Então, temos que estar atentos a essas inquietações que o Ocidente está cada vez mais a tentar pisar a África para não poder crescer. Obrigado. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Acredito que para a semana nós vamos voltar a ter temas de veras importantes e, se possível, vamos também ver a questão do renascimento do M23 e este conflito entre Ruanda e também a República Democrática do Congo, que tem lá Angola como mediador. Por hoje é tudo. Próxima semana nós voltamos com mais debate internacional. Boa tarde.